O sol ardia forte na rodovia BR-153, conhecida como Belém-Brasília, enquanto Bino Pereira verificava pela 10ª vez o motor do seu caminhão parado no acostamento. Aos 52 anos, com quase 3 décadas de estrada, nunca havia se sentido tão desamparado. O veículo, já com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, parecia ter chegado ao fim da linha. Fumaça preta escapava do capô e o diagnóstico do mecânico pelo telefone não era nada animador. Sentado na beirada da estrada, com o chapéu surrado cobrindo os olhos cansados, Bino pensava na carga de soja que não chegaria ao destino, no pagamento que não entraria e nas prestações da casa que estavam atrasadas. A poucos quilômetros dali, na Fazenda Paraíso, em Goiânia, Gustavo Lima terminava uma reunião com sua equipe de produção. O cantor havia acabado de chegar de uma série de shows pelo Brasil e planejava alguns dias de descanso na propriedade. Decidiu pegar a estrada em sua caminhonete para visitar um amigo de longa data em uma fazenda vizinha. Foi quando notou à distância a silhueta de um caminhão parado e um homem sentado na beira da rodovia. "Algum problema, companheiro?" perguntou Gustavo Lima, desacelerando sua caminhonete e baixando o vidro. Bino, que não havia reconhecido o cantor de imediato por causa dos óculos escuros e do boné, levantou-se com dificuldade. "Problema sério, meu patrão. Esse caminhão aqui deu o último suspiro. 30 anos de estrada e nunca vi coisa igual", respondeu o caminhoneiro com a voz embargada pela preocupação. Gustavo Lima estacionou e desceu do veículo. Ao tirar os óculos, Bino quase tropeçou nos próprios pés ao reconhecer o rosto famoso. "Meu Deus do céu, o senhor é o Gustavo Lima. Escuto suas músicas há anos. Minha esposa não vai acreditar." O cantor sorriu, acostumado com a reação. "Deixa eu dar uma olhada nisso aqui", disse, caminhando até o motor do caminhão. Gustavo Lima, que teve várias profissões antes da fama, examinou superficialmente o motor e confirmou o pior. "Acho que realmente chegou a hora de aposentar esse guerreiro aqui", comentou, batendo de leve na lataria enferrujada. Bino então desabou. Entre lágrimas contou sua história. O caminhão era tudo o que tinha. Nos últimos anos, uma sequência de problemas financeiros o levou quase à falência. A doença da esposa consumiu as economias. A pandemia reduziu drasticamente as entregas e agora, sem o caminhão, perderia o único meio de sustento da família. Enquanto esperavam o guincho que Gustavo Lima havia chamado, o cantor e o caminhoneiro conversaram por horas à sombra de uma árvore à beira da estrada. Bino contou sobre os 30 anos cruzando o Brasil, as histórias das estradas, os perrengues e as alegrias. Falou dos filhos que conseguiu formar graças ao suor do volante e da esposa que o esperava em casa depois de cada viagem. "Sabe, Gustavo Lima, nos seus shows em Goiânia, eu sempre dava um jeito de estar lá, juntava uns trocados, ia com minha Maria. A gente escutava suas músicas e lembrava do começo do namoro", contou, com os olhos brilhando, momentaneamente esquecendo dos problemas. O cantor ouviu atentamente, tocado pela simplicidade e honestidade daquele homem. Lembrou-se da própria trajetória, dos tempos difíceis antes da fama, quando também precisou da ajuda de estranhos. Discretamente, fez algumas ligações enquanto Bino caminhava pelo acostamento, esticando as pernas. "Seu Bino, vou levar o senhor até a cidade. O guincho já está chegando para o caminhão", disse Gustavo Lima. No caminho, o cantor fez mais perguntas sobre a vida do caminhoneiro, sobre suas rotas habituais, sobre o tipo de carga que transportava. Bino, ainda impressionado com o encontro inesperado, respondia com entusiasmo, ocasionalmente cantarolando trechos de músicas do ídolo. Na manhã seguinte, a história do encontro já circulava entre os funcionários da Fazenda Paraíso. Gustavo Lima havia hospedado Bino em sua propriedade e, durante o café da manhã, fez uma proposta que deixou o caminhoneiro sem palavras. "Seu Bino, tenho algumas ideias para te ajudar. Primeiro, vamos resolver essa entrega que o senhor precisa fazer. Já falei com minha equipe e vamos dar um jeito. Depois, quero que o senhor venha comigo à concessionária." Bino, confuso, mal conseguia segurar a xícara de café. "Concessionária? Mas eu não tenho condições de..."
Gustavo Lima o interrompeu com um sorriso. O senhor me deu algo muito valioso ontem. Me lembrou de onde eu vim, de como é importante não esquecer nossas raízes. Agora é minha vez de retribuir. Enquanto isso, nas redes sociais, a notícia começava a se espalhar. Um fã havia fotografado Gustavo Lima e Bino na estrada, e o rumor de que o cantor estava ajudando um caminhoneiro em dificuldades já ganhava repercussão. A assessoria do artista inicialmente não confirmou nem desmentiu a história, seguindo a orientação do próprio Gustavo Lima, que queria manter o assunto discreto. Na concessionária, Gustavo Lima guiou Bino pelo showroom entre caminhões reluzentes que o caminhoneiro só havia visto em revistas especializadas ou nas estradas conduzidos por motoristas de grandes empresas. "O senhor gosta desse modelo aqui?" perguntou o cantor, apontando para um caminhão novo, potente, com cabine espaçosa e tecnologia de ponta. Bino passou a mão pela lataria brilhante, como quem acaricia um sonho impossível. "É lindo demais, mas um caminhão desses deve custar mais do que ganhei em toda a minha vida." Gustavo Lima sorriu e chamou o gerente da concessionária, que já o aguardava com documentos em mãos. "Esse aqui é seu Bino. Já está tudo acertado." O caminhoneiro olhou para Gustavo Lima, depois para o gerente, depois para o caminhão, sem compreender. "Como assim, meu? Considere um investimento no seu trabalho. Sei reconhecer um homem honesto e trabalhador quando vejo um. O Brasil precisa de gente como o senhor nas estradas." Bino sentou-se no degrau do caminhão, atordoado, as lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto enrugado pelo sol. Entre soluços, conseguiu apenas murmurar agradecimentos desconexos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na tarde daquele mesmo dia, o perfil oficial de Gustavo Lima nas redes sociais publicou uma foto do cantor ao lado de Bino, na frente do caminhão novo. A legenda era simples: "Hoje tive o privilégio de conhecer um guerreiro das estradas brasileiras. Histórias como a do seu Bino me fazem acreditar cada vez mais no valor do trabalho honesto e na importância de estender a mão quando podemos." A publicação viralizou instantaneamente. Milhares de comentários exaltavam o gesto do cantor. Outros caminhoneiros compartilhavam suas próprias histórias de dificuldades nas estradas. Fãs relembravam outras ocasiões em que Gustavo Lima havia demonstrado generosidade longe dos holofotes. Algumas horas depois, programas de televisão já noticiavam o caso. A esposa de Bino, Maria, deu uma entrevista emocionada por telefone a um programa de variedades, contando como o marido a havia ligado chorando, mal conseguindo explicar o que tinha acontecido. "O Gustavo Lima não deu só um caminhão para nós. Ele devolveu a esperança, a dignidade do meu marido. Não existem palavras para agradecer." Uma semana depois, Gustavo Lima convidou Bino e sua família para um churrasco na Fazenda Paraíso. O que o caminhoneiro não sabia era que vários amigos do cantor também estariam presentes. Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e até mesmo Luan Santana. Sob o céu estrelado do Cerrado Goiano, ao som de modas de viola e com o cheiro de carne na brasa, Gustavo Lima pegou o violão e pediu silêncio. "Quero dedicar essa música ao meu amigo Bino, que nos ensinou uma lição sobre perseverança." Os acordes de uma canção sertaneja encheram a noite, e Bino, sentado ao lado da esposa e dos filhos, não conseguia conter a emoção. Em um momento impulsivo, pegou o microfone e, com a voz trêmula mas firme, cantou junto com seu ídolo. Os artistas presentes, tocados pela cena, decidiram ali mesmo organizar uma ação beneficente para ajudar outros caminhoneiros em situação semelhante. Nascia o projeto Estrada Solidária, uma iniciativa que uniria o universo sertanejo em prol dos trabalhadores das rodovias brasileiras. Na manhã seguinte à celebração, Bino preparava-se para sua primeira viagem com o caminhão novo. Gustavo Lima fez questão de acompanhá-lo até a saída da fazenda. "Seu Bino, esse caminhão é só o começo. Quero que o senhor saiba que pode contar comigo. E tem mais uma coisa, aquela carga que o senhor não conseguiu entregar. Já resolvi tudo. O contratante não só entendeu a situação, como está esperando para fechar um contrato de longo prazo com o senhor." O caminhoneiro
Já ao volante da máquina reluzente, não encontrava palavras. O motor ronronava suavemente, tão diferente do velho caminhão que havia sido seu companheiro por tantos anos. Gustavo Lima, um dia eu vou retribuir o que o senhor fez por mim e minha família. Não sei como, mas vou. O cantor sorriu e respondeu: já está retribuindo, meu amigo. Só de ver o brilho nos seus olhos e saber que o senhor vai seguir fazendo o que ama, já valeu a pena. Com um aceno, Bino partiu. O caminhão novo cortando a estrada de terra da fazenda, levantando poeira no horizonte. Gustavo Lima observou até que o veículo desaparecesse de vista, com a sensação reconfortante de ter feito a diferença na vida de alguém. 6 meses se passaram desde aquele encontro fatídico na rodovia. A vida de Bino transformou-se completamente. Com o caminhão novo, conseguiu triplicar o volume de entregas. A eficiência do veículo permitia viagens mais longas, com menos paradas para manutenção. Os custos com combustível caíram pela metade. Com a nova renda, Bino conseguiu quitar as dívidas da família, reformar a modesta casa em Goiânia e até mesmo contratar um segundo motorista para ajudá-lo nas entregas, gerando mais um emprego. Em cada cidade por onde passava, contava sua história. Em cada posto de combustível, mostrava com orgulho a foto emoldurada que mantinha no painel. Ele ao lado de Gustavo Lima, em frente ao caminhão novo. A imagem havia se tornado uma espécie de amuleto e também um lembrete de que a generosidade pode surgir nos momentos mais inesperados. O projeto Estrada Solidária, idealizado naquela noite de churrasco, já havia beneficiado dezenas de outros caminhoneiros. Gustavo Lima usava sua influência para mobilizar empresários, artistas e concessionárias. Bino tornou-se uma espécie de embaixador da iniciativa, participando de eventos e compartilhando seu testemunho. Era quase fim de tarde, quando Bino parou em um posto de combustível na mesma BR-153, onde tudo começou. Enquanto abastecia o caminhão, notou uma movimentação incomum. Vários motoristas se aglomeravam em torno de uma caminhonete estacionada próxima à loja de conveniência. Curioso, aproximou-se e logo reconheceu o veículo de Gustavo Lima. O cantor distribuía autógrafos e conversava animadamente com fãs que haviam reconhecido sua presença. Quando viu Bino, abriu um largo sorriso e abriu caminho entre as pessoas. Olha só quem está aqui, o homem que inspirou um movimento inteiro. Abraçaram-se como velhos amigos sob olhares curiosos dos presentes. Gustavo Lima fez questão de apresentar Bino a todos como o pioneiro do Estrada Solidária. Dali, seguiram juntos para um restaurante à beira da rodovia, onde conversaram por horas. Bino contou sobre as mudanças em sua vida, sobre como aquele gesto havia transformado não apenas sua situação financeira, mas sua forma de ver o mundo. Gustavo Lima: aprendi que a gente nunca deve perder a fé. Agora, sempre que vejo um colega com problema na estrada, faço questão de parar e ajudar. A gente nunca sabe quando um pequeno gesto pode mudar tudo. O cantor, emocionado, ergueu seu copo em um brinde. A solidariedade nas estradas da vida. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte goiano, 2 homens de origens tão distintas, mas unidos por valores semelhantes, celebravam uma amizade improvável, nascida da generosidade e do respeito. Naquela noite, antes de retomar sua viagem, Bino olhou mais uma vez para a foto no painel do caminhão e sorriu. A estrada à frente parecia mais clara do que nunca. O sol castigava impiedosamente o asfalto da BR-153, conhecida como Belém-Brasília, enquanto Bino Pereira verificava pela 10ª vez o motor do seu caminhão parado no acostamento. O suor escorria por seu rosto enrugado, marcado por 3 décadas de estrada e exposição ao sol inclemente do centro-oeste brasileiro. Aos 52 anos, nunca havia se sentido tão desamparado quanto naquele momento. O velho Scania 113, companheiro fiel de tantas jornadas, com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, parecia ter chegado definitivamente ao fim da linha. Fumaça preta escapava do capô aberto
e o diagnóstico que recebera pelo telefone do mecânico de sua confiança em Goiânia não era nada animador. Fundiu o motor, Bino. Dessa vez não tem jeito, não. Sentado na beirada da estrada com o chapéu surrado, cobrindo parcialmente os olhos cansados, Bino contemplava o horizonte onde o cerrado goiano se estendia até onde a vista alcançava. Pensava na carga de soja que não chegaria ao destino, no pagamento que não entraria na conta já negativa e nas 3 prestações da casa que estavam atrasadas. Pensava em Maria, sua esposa de 28 anos, que lutava contra um câncer de mama há quase 2 anos, consumindo todas as economias da família. Meu Deus, e agora? Murmurou para si mesmo, enquanto caminhões passavam em alta velocidade, balançando seu velho veículo no acostamento. Alguns motoristas buzinavam em solidariedade, reconhecendo um companheiro de profissão em apuros, mas ninguém parava. Era compreensível. Todos tinham horários apertados a cumprir, cargas para entregar, famílias esperando. A poucos quilômetros dali, na imponente Fazenda Paraíso, propriedade do cantor Gustavo Lima, em Goiânia, o artista terminava uma reunião com sua equipe de produção. Vestindo uma camisa xadrez simples, calça jeans e botas, Gustavo Lima parecia bem diferente da figura elegante que subia aos palcos. Havia acabado de chegar de uma exaustiva série de shows pelo Brasil e planejava alguns dias de descanso na propriedade que tanto amava. Vou dar uma saída, anunciou para sua esposa após o almoço. Quero visitar o Toninho na fazenda dele. Faz tempo que não conversamos pessoalmente. Pegou as chaves de sua caminhonete e partiu, apreciando a chance de dirigir sozinho, sem seguranças ou assessores. Algo que raramente conseguia fazer. Com o rádio tocando baixinho, uma moda de viola, Gustavo Lima seguia tranquilamente pela rodovia que conhecia como a palma da mão. Foi quando notou à distância a silhueta de um caminhão parado e um homem sentado na beira da estrada, aparentemente desolado. Algo naquela cena tocou profundamente o cantor. Talvez fossem as memórias de sua própria vida antes da fama, quando enfrentava dificuldades diárias para sobreviver. Sem pensar 2 vezes, Gustavo Lima reduziu a velocidade. Algum problema, companheiro? Perguntou Gustavo Lima, desacelerando sua caminhonete de luxo e baixando o vidro escuro. Bino, que não havia reconhecido o cantor de imediato por causa dos óculos escuros e do boné, levantou-se com dificuldade, sentindo as pernas dormentes pelo tempo que passara sentado no guardrail. Problema sério, meu patrão. Esse caminhão aqui deu o último suspiro. 30 anos de estrada e nunca vi coisa igual, respondeu o caminhoneiro com a voz embargada pela mistura de preocupação e exaustão. Havia algo na voz daquele estranho dentro da caminhonete que soava estranhamente familiar para Bino, mas ele estava ocupado demais com seus problemas para refletir sobre isso. Gustavo Lima estacionou cuidadosamente no acostamento, alguns metros à frente do caminhão, e desceu do veículo. Vestia uma camisa simples, jeans desbotado e um boné que sombreava parcialmente seu rosto. Ao se aproximar e tirar os óculos escuros, Bino quase tropeçou nos próprios pés ao reconhecer o rosto famoso que via frequentemente na televisão e nas capas de revistas que sua esposa comprava no supermercado. Meu Deus do céu, o senhor é o Gustavo Lima! Exclamou arregalando os olhos. Escuto suas músicas há anos. Minha esposa não vai acreditar quando eu contar. O cantor sorriu, acostumado com a reação. Após tantos anos de carreira, ainda se surpreendia com a emoção que causava nas pessoas. Era algo que nunca havia se acostumado completamente. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, disse, caminhando até o motor exposto do caminhão, tentando normalizar a situação. Gustavo Lima, que teve várias profissões antes da fama, examinou com conhecimento de causa o motor queimado. Amigo, acho que realmente chegou a hora de aposentar esse guerreiro aqui, comentou batendo de leve na lataria enferrujada do caminhão. Esse motor não tem mais jeito. Foi como se aquelas palavras fossem o golpe final para Bino. De repente, todas as preocupações, todas as noites mal dormidas, todos os problemas financeiros dos últimos anos convergiam para aquele momento. Sem conseguir se conter,
O caminhoneiro desabou em lágrimas. Entre soluços, começou a contar sua história para aquele estranho famoso que por algum motivo estava ali ouvindo seus problemas. Contou sobre o caminhão financiado há 15 anos, que finalmente havia conseguido quitar apenas 2 anos atrás. Falou da doença de Maria, que consumiu todas as economias da família. Mencionou os 2 filhos que conseguiu formar com muito sacrifício. O mais velho agora engenheiro em Goiânia, o mais novo terminando faculdade de Direito em Brasília. Falou sobre como a pandemia havia reduzido drasticamente as entregas e como estava apenas começando a se recuperar financeiramente. E agora, sem o caminhão, perco tudo. É o meu ganha-pão. Com a idade que tenho, ninguém vai me contratar. E a Maria precisa dos remédios, das consultas. A voz de Bino falhou, incapaz de continuar. Gustavo Lima ouvia atentamente, sem interromper. Aquela história o tocava profundamente. Lembrava-se de sua própria trajetória, das dificuldades enfrentadas antes do sucesso, dos perrengues, das incertezas. A vida tinha sido generosa com ele, e agora, vendo aquele homem quebrado à sua frente, sentia que precisava fazer algo. Enquanto esperavam o guincho que Gustavo Lima havia chamado através de uma ligação para sua assistente pessoal, o cantor e o caminhoneiro conversaram por horas à sombra de uma árvore frondosa à beira da estrada. Bino, mais calmo após desabafar, contava histórias de suas 3 décadas cruzando o Brasil de norte a sul. Já carreguei de tudo nesse caminhão velho, dizia com um misto de orgulho e nostalgia. De grãos a geladeiras, de livros a máquinas pesadas, conheço cada buraco, cada curva perigosa, cada posto bom para dormir desse país. Falou dos amigos que fez nas estradas, dos perrengues que passou, das belezas naturais que testemunhou. Contou sobre as vezes em que quase desistiu da profissão após acidentes ou assaltos, mas como sempre voltava para a estrada, atraído pelo chamado da liberdade que só os caminhoneiros verdadeiros entendiam. Sabe, Gustavo Lima, nos seus shows em Goiânia, eu sempre dava um jeito de estar lá, confidenciou, parecendo momentaneamente esquecer seus problemas. Juntava uns trocados, ia com minha Maria. A gente escutava suas músicas e lembrava do começo do namoro, quando eu viajava para Rio Verde e ela ficava esperando em Goiânia. Gustavo Lima sorria, genuinamente interessado nas histórias daquele homem simples que tinha tanto para compartilhar. Em algum momento, enquanto Bino caminhava um pouco pelo acostamento para esticar as pernas, o cantor fez algumas ligações discretas. Primeiro para sua esposa, explicando que se atrasaria. Depois para seu gerente financeiro. Por fim, para um amigo proprietário de uma concessionária de caminhões em Goiânia. Quando o guincho finalmente chegou, já era fim de tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu do cerrado com tons alaranjados e avermelhados que pareciam saídos de uma tela de pintura. Seu Bino, vou levar o senhor até a cidade. O guincho vai cuidar do caminhão, disse Gustavo Lima, abrindo a porta de sua caminhonete para o caminhoneiro, ainda atordoado com toda a situação. O encontro improvável com um ídolo, a perda do caminhão, a incerteza sobre o futuro. Bino aceitou a carona. No caminho para Goiânia, cidade onde o caminhoneiro residia, Gustavo Lima fez mais perguntas sobre a vida do novo amigo. Quis saber sobre suas rotas habituais, sobre o tipo de carga que transportava, sobre como estava o mercado para caminhoneiros autônomos. Bino, gradualmente relaxando na presença do cantor, que se mostrava surpreendentemente acessível e interessado, respondia com entusiasmo, ocasionalmente cantarolando trechos de músicas do ídolo quando alguma memória era acionada. Sabe, Gustavo Lima, esse caminhão era mais que um veículo para mim. Era quase um membro da família. Meus filhos cresceram viajando nele durante as férias escolares. Dei nome para ele, Guerreiro. E guerreiro ele foi até o fim. Quando chegaram à entrada de Goiânia, Bino preparava-se para indicar o caminho até sua casa, quando Gustavo Lima o surpreendeu com uma proposta inesperada. Seu Bino, se o senhor não se importar, gostaria de convidá-lo para passar a noite na Fazenda Paraíso. Está ficando tarde, e amanhã podemos pensar melhor sobre sua situação com a cabeça fresca.
O caminhoneiro, pego de surpresa, tentou recusar educadamente. Não precisa se incomodar, Gustavo Lima. Já fez demais parando para ajudar. Não é incômodo nenhum. Além disso, quero conversar mais sobre umas ideias que tive. Por favor, ligue para sua esposa e avise que está tudo bem. Se ela quiser, posso mandar alguém buscá-la também. Diante da insistência genuína do artista, Bino acabou aceitando. Com mãos trêmulas, ligou para Maria, tentando explicar a situação inacreditável em que se encontrava. Do outro lado da linha, a esposa alternava entre preocupação com o caminhão quebrado e incredulidade ao saber que seu marido estava na companhia de Gustavo Lima. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando Bino acordou, desorientado por um momento, ao se encontrar em um quarto desconhecido e luxuoso. Aos poucos, as memórias do dia anterior voltaram. O caminhão quebrado, o encontro com Gustavo Lima, a noite passada na Fazenda Paraíso. Levantou-se, vestiu as mesmas roupas simples do dia anterior, calça jeans desbotada e camisa xadrez, e saiu do quarto, sentindo-se deslocado em meio ao ambiente refinado da mansão. Seguindo o cheiro de café fresco, encontrou a cozinha onde Gustavo Lima já estava sentado, conversando animadamente com alguns funcionários. O cantor, ao vê-lo, abriu um largo sorriso. "Bom dia, seu Bino. Dormiu bem? Venha, sente-se conosco para o café." A mesa farta continha frutas variadas, pães caseiros, bolos, queijos e embutidos típicos da fazenda. Bino aceitou uma xícara de café forte, admirando silenciosamente a hospitalidade do anfitrião. Durante o café da manhã, Gustavo Lima fez uma proposta que deixou o caminhoneiro momentaneamente sem palavras. "Seu Bino, pensei muito na sua situação e tenho algumas ideias para te ajudar. Primeiro, vamos resolver essa entrega que o senhor precisa fazer. Já falei com minha equipe e eles vão entrar em contato com o destinatário da sua carga, explicar a situação e negociar uma nova data. Depois, quero que o senhor venha comigo à concessionária do meu amigo Marcos, em Goiânia." Bino, confuso, mal conseguia segurar a xícara de café. "Concessionária? Mas eu não tenho condições de..." Gustavo Lima o interrompeu com um gesto suave. "O senhor me deu algo muito valioso ontem. Me lembrou de onde eu vim, de como é importante não esquecer nossas raízes, nossa gente. Passou anos levando o progresso de um canto a outro desse país em cima de um caminhão. Agora é minha vez de retribuir um pouco do que a vida me deu." O caminhoneiro engoliu em seco, começando a entender o que aquelas palavras poderiam significar. "Gustavo Lima, eu não posso aceitar." "Pode sim, e vai", respondeu o cantor com firmeza, mas sem perder o sorriso. "Considere um empréstimo, se preferir. Quando sua situação melhorar, o senhor retribui, ajudando outro colega da estrada que estiver precisando." Naquele exato momento, o celular de Gustavo Lima vibrou. Ele olhou a tela e sorriu. "É o pessoal da minha assessoria. Parece que alguém nos fotografou ontem na estrada e postou nas redes sociais. A foto está circulando bastante." De fato, enquanto conversavam na fazenda, a imagem do famoso cantor sertanejo parado na beira da estrada, ajudando um caminhoneiro desconhecido, já havia sido compartilhada milhares de vezes. A equipe de assessoria de Gustavo Lima, inicialmente preocupada com a exposição não programada do artista, logo percebeu que a repercussão era extremamente positiva. Comentários como: "Isso sim é ser humilde de verdade e não esquecer de onde veio. Por isso, o povo ama o Gustavo Lima." Inundavam as redes. Alguns fãs já especulavam sobre o que teria acontecido depois, se o cantor havia apenas parado para uma ajuda rápida ou se tinha feito algo mais. A assessoria do artista, seguindo ordens expressas do próprio Gustavo Lima, não confirmou nem desmentiu nenhum detalhe da história. O cantor queria manter o assunto discreto, não por vergonha ou receio, mas porque acreditava genuinamente que boas ações não precisavam de holofotes. Ao longo do dia, mais pessoas da equipe de Gustavo Lima chegaram à fazenda, incluindo amigos próximos e familiares que ficaram fascinados com as histórias de estrada que Bino contava. Após o almoço, Gustavo Lima e Bino partiram para Goiânia.
Na concessionária Scania, foram recebidos pessoalmente pelo proprietário Marcos Almeida, amigo de longa data do cantor. O empresário já estava ciente da situação, graças à ligação que recebera na tarde anterior. "É uma honra conhecê-lo, seu Bino", disse Marcos, estendendo a mão para o caminhoneiro, ainda atordoado com tudo o que estava acontecendo. "Gustavo Lima me contou um pouco da sua história e fico feliz em poder participar dessa surpresa." A concessionária havia sido parcialmente esvaziada para a visita, garantindo privacidade. Apenas alguns funcionários essenciais permaneciam, todos claramente animados com a presença do famoso cantor sertanejo. Marcos guiou Gustavo Lima e Bino pelo showroom entre caminhões reluzentes que o caminhoneiro só havia visto em revistas especializadas ou nas estradas conduzidos por motoristas de grandes empresas. Cada veículo que passavam, Bino não conseguia evitar olhar com admiração, como uma criança em uma loja de brinquedos. Finalmente pararam em frente a um imponente caminhão Scania modelo R450, 0 km, com pintura vermelha metálica reluzente e cabine espaçosa. Era o tipo de veículo que Bino jamais havia sonhado possuir. Estava muitos patamares acima do que seu orçamento jamais permitiria. "O senhor gosta desse modelo aqui?" perguntou Gustavo Lima, observando atentamente a reação do caminhoneiro. Bino passou a mão pela lataria brilhante, como quem acaricia um sonho impossível. "É lindo demais, um verdadeiro sonho. Mas um caminhão desses deve custar mais do que ganhei em toda a minha vida", respondeu com um suspiro. Gustavo Lima sorriu e trocou um olhar cúmplice com Marcos, que assentiu discretamente e saiu, retornando momentos depois com uma pasta contendo documentos. "Seu Bino", começou Gustavo Lima, colocando a mão no ombro do caminhoneiro. "Esse aqui é seu, já está tudo acertado." Por alguns instantes, Bino ficou imóvel, as sobrancelhas franzidas em confusão. "Como assim, meu?" "Exatamente o que você ouviu", confirmou o cantor. "Considere um investimento no seu trabalho. Sei reconhecer um homem honesto e trabalhador quando vejo um. O Brasil precisa de gente como o senhor nas estradas, levando o progresso de um canto a outro." Marcos se aproximou com os documentos. "Está tudo pronto, seu Bino. O caminhão está em seu nome, só precisa assinar aqui, e as chaves são suas." Bino olhou para o papel, depois para Gustavo Lima, depois para o caminhão, incapaz de assimilar completamente o que estava acontecendo. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na lateral do veículo para não cair. Lágrimas grossas começaram a escorrer pelo rosto marcado pelo sol e soluços profundos sacudiam seu corpo. "Eu não mereço isso. Não posso aceitar. É demais", conseguiu dizer entre soluços. Gustavo Lima, também emocionado, abraçou o caminhoneiro. "Merece sim, meu amigo. E pode aceitar. Às vezes a vida dá voltas incríveis. Ontem o senhor estava desesperado na beira da estrada e hoje está ganhando uma nova chance. Use-a bem." Após alguns minutos para se recompor, Bino, ainda tremendo, assinou os documentos. Marcos entregou-lhe as chaves brilhantes do novo caminhão junto com uma pasta contendo o manual do proprietário, documentos do veículo e uma carta detalhando o plano de manutenção gratuita por 2 anos, que Gustavo Lima havia incluído no pacote. "Tem mais uma surpresa", disse Gustavo Lima, guiando Bino para a parte de trás do caminhão, onde o baú de carga estava aberto. Dentro havia equipamentos novos, um climatizador, uma geladeira pequena, um colchão especial para a cabine e uma série de outros itens que tornariam as longas viagens muito mais confortáveis. "Sei que o senhor passa dias na estrada. Pensei que essas coisas poderiam ajudar." Bino estava além das palavras. Apenas abraçou Gustavo Lima novamente, tentando transmitir com aquele gesto a gratidão que transbordava em seu coração. Quando finalmente se preparavam para sair da concessionária, Bino, na cabine do novo caminhão, e Gustavo Lima, em sua caminhonete, o cantor fez mais uma revelação. "Seu Bino, esqueci de mencionar aquela carga de soja que o senhor não conseguiu entregar. Minha equipe já resolveu tudo. O destinatário não só compreendeu a situação, como está disposto a fechar um contrato de longo prazo com o senhor.
Vou passar os contatos antes de nos despedirmos. Nem riu. Enquanto Bino experimentava seu novo caminhão no pátio da concessionária, ainda incrédulo com a mudança repentina em sua sorte, Gustavo Lima conversava com sua equipe de assessoria de imprensa por telefone. Após muita reflexão, havia decidido fazer um anúncio oficial sobre o ocorrido. Não quero transformar isso em um circo midiático, explicou para sua assessora. Mas acho que essa história pode inspirar outras pessoas a também estenderem a mão para quem precisa. Façam um post simples com aquela foto que já está circulando e um texto curto que eu vou ditar. Naquela mesma tarde, o perfil oficial de Gustavo Lima nas redes sociais publicou a imagem que já viralizava. Ele ao lado de Bino na beira da estrada, agora acompanhada de uma foto nova. Os dois em frente ao caminhão novo na concessionária. A legenda simples e direta dizia: hoje tive o privilégio de conhecer um guerreiro das estradas brasileiras. Seu Bino, 30 anos transportando o progresso desse país de norte a sul, enfrentou um momento difícil quando seu caminhão, companheiro de tantas jornadas, chegou ao fim da linha. Histórias como a dele me fazem acreditar cada vez mais no valor do trabalho honesto e na importância de estender a mão quando podemos. Bem-vindo à sua nova fase, meu amigo. A publicação gerou reação instantânea. Em minutos, milhares de comentários, compartilhamentos e reações inundaram a página. Outras celebridades comentavam elogiando o gesto. Fãs relembravam ocasiões anteriores em que Gustavo Lima havia demonstrado generosidade longe dos holofotes, desde doações a hospitais até ajuda a funcionários em dificuldade. É por isso que o Gustavo Lima é ídolo dentro e fora dos palcos. Isso sim é ser humilde e lembrar de onde veio. Quem é caminhoneiro sabe o que esse gesto significa. Um caminhão não é só um veículo, é o ganha-pão de uma família inteira. Outros caminhoneiros começaram a compartilhar suas próprias histórias de dificuldades nas estradas, de solidariedade entre colegas de profissão, de momentos em que quase desistiram, mas encontraram forças para seguir. Em poucas horas, os principais portais de notícias do país já repercutiam o caso. Programas de televisão disputavam entrevistas exclusivas com Bino e sua família. O caminhoneiro, completamente despreparado para tamanha exposição, recebeu dezenas de ligações em seu celular, de jornalistas, de antigos colegas, até mesmo de empresas interessadas em contratá-lo para fretes. Maria, esposa de Bino, deu uma entrevista emocionada por telefone a um programa de variedades, enquanto esperava a chegada do marido com o caminhão novo. Entre lágrimas, contou como havia recebido a ligação de Bino no dia anterior. Ele me ligou chorando, mal conseguia explicar o que tinha acontecido. No começo, pensei que era algo ruim, fiquei desesperada. Aí ele falou: Maria, você não vai acreditar, mas estou com o Gustavo Lima. Sim, o cantor Gustavo Lima. Achei que meu marido tinha batido a cabeça no acidente, relatou, arrancando sorrisos do apresentador e da plateia. O Gustavo Lima não deu só um caminhão para nós. Ele devolveu a esperança, a dignidade do meu marido. Em um momento em que tudo parecia perdido, com o caminhão quebrado, as contas se acumulando e meu tratamento consumindo todo o nosso dinheiro, surgiu esse anjo na nossa vida. Não existem palavras para agradecer. A popularidade de Gustavo Lima, que já era enorme, alcançou novos patamares com a repercussão do caso. Mas o que realmente o surpreendeu foram as mensagens que começou a receber de outros artistas e empresários, todos querendo saber como poderiam contribuir com iniciativas semelhantes. Estou pensando em fazer algo parecido com pequenos agricultores na minha região, escreveu Luan Santana. Você me inspirou, meu irmão. Tenho uma rede de postos de combustível e gostaria de oferecer descontos especiais para caminhoneiros autônomos. Podemos conversar? Dizia a mensagem de um empresário do setor. Gustavo Lima percebeu que seu gesto espontâneo havia tocado um nervo sensível na sociedade brasileira.
Em um país marcado por desigualdades profundas, onde muitas celebridades pareciam cada vez mais distantes da realidade do povo, sua atitude representava uma ponte, uma lembrança de que a empatia e a solidariedade ainda existiam. Uma semana após o encontro na estrada, Gustavo Lima decidiu organizar um evento especial na Fazenda Paraíso. Convidou Bino e sua família para um churrasco, sem mencionar que outros convidados estariam presentes. O que o caminhoneiro não sabia era que vários amigos do cantor também compareceriam: Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Simone e Simaria, e até mesmo Luan Santana. Maria, esposa de Bino, estava radiante. Após 2 anos enfrentando um câncer agressivo, aquele momento de alegria era como um bálsamo para sua alma. Os filhos do casal, Pedro, o engenheiro, e Mateus, o estudante de direito, olhavam maravilhados para a fazenda e para as celebridades que encontravam a cada passo. Pai, você virou amigo do Luan Santana também? Perguntou Mateus incrédulo ao ver o famoso cantor conversando animadamente com Bino sobre caminhões e estradas. É tudo gente boa, meu filho, simples como a gente, respondeu o caminhoneiro, ainda tentando assimilar a nova realidade de sua vida. A fazenda estava decorada com luzes coloridas, penduradas nas árvores, e uma grande mesa havia sido montada ao ar livre. O cheiro de carne na brasa perfumava o ar, misturando-se com o aroma doce do cerrado ao entardecer. Uma pequena estrutura de palco abrigava instrumentos musicais, incluindo violões, violas, sanfonas e um teclado. Quando todos os convidados já estavam presentes, cerca de 50 pessoas entre familiares dos artistas, amigos próximos e a família de Bino, Gustavo Lima pediu a atenção de todos, subindo ao pequeno palco com um microfone. Queria agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite especial. Este não é um evento profissional, não tem câmeras de TV ou entrevistas, é apenas um grupo de amigos celebrando algo bonito que aconteceu. Gustavo Lima contou brevemente a história do encontro com Bino, emocionando-se ao relembrar o desespero inicial do caminhoneiro e a transformação que testemunhara nos dias seguintes. Muitos de vocês me perguntaram por que decidi ajudar o seu Bino. A resposta é simples: porque pude. A vida foi muito generosa comigo. Saí do nada, mas mesmo assim fui abençoado com sucesso, família e amigos verdadeiros. O mínimo que posso fazer é compartilhar um pouco dessas bênçãos. O cantor fez uma pausa, visivelmente emocionado, antes de continuar. Mas o que eu não esperava era que essa história tocasse tantos corações. Nos últimos dias, recebi mensagens de gente de todo o Brasil querendo ajudar caminhoneiros, agricultores, trabalhadores que, como seu Bino, fazem este país funcionar, mas muitas vezes são esquecidos. Foi então que Gustavo Lima anunciou a criação do projeto Estrada Solidária, uma iniciativa que uniria artistas sertanejos, empresários do agronegócio e fabricantes de veículos para ajudar caminhoneiros autônomos em situação de vulnerabilidade. Já temos 5 caminhões novos garantidos para os próximos meses, além de um programa de manutenção preventiva gratuita para caminhoneiros idosos ou com problemas de saúde. Isso é só o começo. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Bino, chamado ao palco por Gustavo Lima, mal conseguia conter as lágrimas. Ao seu lado, Maria também chorava, abraçada aos filhos. Quando os aplausos diminuíram, Gustavo Lima pegou seu violão e se sentou em um banquinho no centro do palco. Quero dedicar essa música ao meu amigo Bino, que me ensinou uma lição sobre perseverança e dignidade. Os acordes de Vida de Boiadeiro, clássico do sertanejo raiz, preencheram a noite estrelada. Gustavo Lima cantava com uma emoção palpável, como se cada palavra da canção, que falava sobre a vida solitária nas estradas, ganhasse novo significado. Em um momento impulsivo, Bino, que estava ao pé do palco, pediu o microfone a um dos assistentes. Gustavo Lima, percebendo o gesto, incentivou o caminhoneiro a subir ao seu lado. Com a voz trêmula, mas firme, Bino acompanhou o refrão, surpreendendo a todos com seu timbre grave e afinado.
Bino cantou com Gustavo Lima, criando um momento tão autêntico e emocionante que alguns convidados discretamente enxugavam lágrimas. A conexão entre o caminhoneiro humilde e o astro sertanejo transcendia qualquer diferença social ou econômica. Eram apenas dois homens compartilhando música e emoção genuína. Quando a canção terminou, os aplausos foram estrondosos. Um a um, os outros artistas presentes começaram a subir ao palco, transformando o que seria apenas uma homenagem em uma verdadeira roda de viola que se estendeu noite adentro. Bino, inicialmente tímido, foi ganhando confiança e, incentivado por Gustavo Lima, chegou a cantar sozinho Peão Boiadeiro, música que costumava entoar nas longas madrugadas de estrada para se manter acordado. Em determinado momento da noite, Henrique e Juliano pediram a palavra e fizeram um anúncio surpresa. Inspirados pelo que o Gustavo Lima fez, queremos também contribuir, seu Bino. Sabemos que o caminhão novo já vai ajudar muito, mas a estrada tem outros custos. Por isso, estamos oferecendo 1 ano de combustível grátis para o senhor em qualquer posto da rede que patrocina nossos shows. Não querendo ficar para trás, Jorge e Mateus anunciaram que pagariam um seguro completo para o novo veículo pelos próximos 3 anos. Maiara e Maraísa comprometeram-se a ajudar com as despesas médicas de Maria até a conclusão de seu tratamento. O que havia começado como um gesto individual de Gustavo Lima transformava-se naquela noite em um movimento coletivo. Entre uma música e outra, os artistas e empresários presentes discutiam ideias, trocavam contatos, planejavam formas de expandir a iniciativa Estrada Solidária para além de um projeto pontual. Poderíamos criar pontos de apoio nas principais rodovias, sugeriu um empresário do ramo de transportes. E que tal um aplicativo para conectar caminhoneiros que precisam de ajuda com pessoas dispostas a contribuir? Propôs o filho mais novo de Bino, Mateus, que já imaginava como seu conhecimento jurídico poderia ser útil na estruturação legal da iniciativa. Por volta da meia-noite, quando a celebração começava a se acalmar, Gustavo Lima levou Bino e sua família para conhecerem o resto da fazenda. Mostrou os animais, os estábulos, as plantações. Falou sobre como a terra era importante para ele, como aquele pedaço de Brasil o reconectava com suas origens simples. Sabe, seu Bino, a gente ganha fama, dinheiro, reconhecimento, mas no fim, o que importa é isso aqui. A terra, a família, os amigos, o trabalho honesto. O Senhor me lembrou disso quando nos encontramos na estrada. Bino sentiu-se profundamente tocado. Gustavo Lima, ainda não sei como agradecer por tudo. Não só pelo caminhão, que já é muito mais do que jamais sonhei ter, mas por me devolver a dignidade quando eu estava prestes a desistir. O cantor sorriu, colocando a mão no ombro do novo amigo. O agradecimento é meu por me permitir fazer parte da sua história. Agora vá para casa, descanse e amanhã comece sua nova jornada. Esse caminhão novo tem muita estrada pela frente. Na manhã seguinte à celebração, com o sol ainda nascendo no horizonte do cerrado, Bino já estava de pé na porta de sua casa em Goiânia. O impressionante Scania R450 vermelho estava estacionado em frente, contrastando com as casas simples da vizinhança. Alguns vizinhos já haviam saído às ruas para admirar o veículo reluzente, comentando entre si sobre a incrível reviravolta na vida do caminhoneiro que todos conheciam há tanto tempo. Maria preparou um café da manhã especial. A mesa estava farta, como há muito tempo não ficava. Pão caseiro, queijo fresco, bolo de fubá, café forte. Os filhos, que haviam decidido permanecer mais alguns dias na cidade para ajudar os pais nessa transição, contavam animadamente os detalhes da festa na Fazenda Paraíso. Vocês acreditam que o Henrique e Juliano pediram meu número, disseram que querem me convidar para participar de um clipe? Contava Pedro, o filho mais velho, ainda maravilhado com a experiência. E o Luan Santana me seguiu nas redes sociais. Já ganhei 1000 seguidores novos só porque ele comentou em uma foto minha, complementava Mateus, o caçula,
checando constantemente o celular. Bino sorria discretamente, feliz por ver a família reunida e animada, mas sua mente já estava na estrada. Após o café, começou a organizar seus pertences para a primeira viagem com o caminhão novo. Maria havia preparado uma pequena mala com roupas limpas, lanches para o caminho e um terço abençoado que ele sempre levava pendurado no retrovisor. "Tem certeza que já quer viajar hoje, Bino?" perguntou Maria preocupada. "Você poderia descansar mais alguns dias." O caminhoneiro beijou a testa da esposa com carinho. "Preciso voltar à estrada, Maria. É o que sei fazer. Além disso, aquela carga que o Gustavo Lima ajudou a negociar está me esperando. É um contrato importante, pode abrir portas para mais trabalho." Enquanto terminava de arrumar seus pertences na espaçosa cabine do caminhão, tão diferente do espaço apertado a que estava acostumado, Bino ouviu o som de uma caminhonete se aproximando. Para sua surpresa, era Gustavo Lima, que descia do veículo com um sorriso largo. "Vim me despedir pessoalmente e desejar boa viagem", explicou o cantor, cumprimentando a família reunida na calçada. Trouxe um presente de despedida também. Gustavo Lima entregou a Bino um envelope. Dentro havia uma carta assinada por ele e pelos outros artistas que estiveram na celebração, desejando sucesso na nova fase. Junto com a carta, um cartão de crédito pré-pago. "Isso é para emergências na estrada", explicou o cantor. "Nunca se sabe o que pode acontecer e queremos que o senhor viaje tranquilo." Bino, emocionado, tentou recusar. Gustavo Lima já fez demais. "Não é só meu", explicou o artista. "Todos contribuíram um pouco. Além disso, o senhor agora faz parte do projeto Estrada Solidária. Pode considerar-se um embaixador oficial." Gustavo Lima então revelou que o projeto havia crescido exponencialmente nas últimas 24 horas. Várias empresas haviam entrado em contato, oferecendo patrocínio. Uma grande marca de pneus já se comprometera a doar 100 jogos completos para caminhoneiros necessitados. Uma rede de postos de combustível criaria áreas de descanso gratuitas exclusivas para motoristas autônomos. "E tem mais uma novidade", acrescentou Gustavo Lima. "Aquela carga que o senhor não conseguiu entregar por causa do caminhão quebrado?" O contratante não só compreendeu a situação, como está ansioso para trabalhar com o senhor. Na verdade, ele ficou tão tocado com sua história que ofereceu um contrato de exclusividade por 6 meses, com garantia de fretes semanais. Bino precisou se apoiar no caminhão para não cambalear de emoção. Sua vida havia mudado completamente em questão de dias, de um caminhoneiro à beira da falência a um homem com caminhão novo, contrato garantido e o apoio de algumas das maiores celebridades do país. "Gustavo Lima, um dia eu vou retribuir o que o senhor fez por mim e minha família", disse com a voz embargada. "Não sei como, mas vou." O cantor sorriu e respondeu: "Já está retribuindo, meu amigo. Só de ver o brilho nos seus olhos e saber que o senhor vai seguir fazendo o que ama, já valeu a pena. Agora pegue a estrada e mostre para esse Brasil o que é ser um verdadeiro guerreiro." Os dois homens se abraçaram fortemente. Maria e os filhos se aproximaram, juntando-se ao abraço coletivo. Vizinhos observavam a cena emocionados, alguns registrando o momento com seus celulares. A visita de Gustavo Lima àquele bairro simples seria comentada por muitos anos. Finalmente, era hora de partir. Bino deu um último beijo em Maria, abraçou os filhos e subiu na cabine do magnífico caminhão vermelho. A sensação era indescritível. O banco de couro macio, o painel digital moderno, o ar-condicionado funcionando perfeitamente. Um mundo de diferença comparado ao velho Scania que o acompanhara por décadas. Ligou o motor, que respondeu com um ronco suave e potente. Baixou o vidro e acenou para a família e para Gustavo Lima, que permaneciam na calçada. "Boa viagem, meu amigo", gritou o cantor. "E lembre-se, agora o senhor é parte da família Estrada Solidária. Nunca mais estará sozinho na estrada." Com um aceno final, Bino partiu. O caminhão novo cortando suavemente as ruas de Goiânia antes de ganhar a rodovia em direção ao destino, onde pegaria a carga para seu primeiro frete.
No retrovisor, via a figura de Gustavo Lima ainda acenando, cada vez menor, até desaparecer na distância. Gustavo Lima permaneceu ali por alguns instantes, observando o caminhão até que desaparecesse completamente de vista. Havia uma sensação reconfortante, quase sagrada, em ser instrumento de transformação na vida de alguém. Em silêncio, fez uma prece de gratidão por ter sido abençoado com tanto na vida e poder compartilhar um pouco dessas bênçãos. 6 meses se passaram desde aquele encontro fatídico na rodovia BR-153. A vida de Bino transformou-se completamente. Com o caminhão novo, conseguiu triplicar o volume de entregas. A eficiência do veículo permitia viagens mais longas, com menos paradas para manutenção. Os custos com combustível, significativamente menores, graças à tecnologia moderna, junto com o benefício oferecido por Henrique e Juliano, representavam uma economia substancial no fim do mês. O contrato inicial de exclusividade foi renovado e ampliado. Agora, Bino não transportava apenas grãos, mas também peças industriais de alto valor, o que aumentava consideravelmente sua remuneração. Com a nova renda, conseguiu quitar todas as dívidas da família, incluindo o financiamento da casa que ameaçava ser tomada pelo banco. A saúde de Maria melhorou significativamente, em parte porque agora podiam pagar pelos melhores especialistas e medicamentos, em parte pela redução do estresse. Os médicos, surpresos com sua recuperação, falavam agora em remissão completa do câncer, algo que parecia impossível apenas alguns meses antes. A modesta casa em Goiânia recebeu uma reforma completa. Nada extravagante, mas tudo foi modernizado para garantir maior conforto e acessibilidade para Maria durante seu tratamento. Um pequeno jardim foi plantado nos fundos, realizando um sonho antigo da esposa de Bino. Mais impressionante ainda foi o impacto na comunidade local. A iniciativa Estrada Solidária, que começara com um simples gesto de Gustavo Lima, cresceu para se tornar uma ONG formal, com sede em Goiânia e representações em mais 5 estados brasileiros. Bino foi nomeado presidente honorário, um papel que ele exercia com orgulho quando não estava na estrada. Em cada cidade por onde passava, Bino fazia questão de contar sua história em associações de caminhoneiros, sindicatos e postos de parada. Mostrava com orgulho a foto emoldurada que mantinha no painel. Ele, ao lado de Gustavo Lima, em frente ao caminhão novo. A imagem havia se tornado uma espécie de amuleto e também um lembrete de que a generosidade pode surgir nos momentos mais inesperados. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, ele dizia aos colegas de profissão. O importante é não desistir e, quando receber ajuda, passar adiante. E passar adiante, ele fazia. Sempre que encontrava um colega caminhoneiro com problemas mecânicos à beira da estrada, Bino parava para ajudar. Às vezes era apenas um guincho. Outras vezes, pagava do próprio bolso por pequenos reparos. Em casos mais graves, acionava a rede de apoio da Estrada Solidária. O projeto que nascera naquela noite de churrasco na Fazenda Paraíso já havia beneficiado mais de 50 caminhoneiros em situação de vulnerabilidade. Alguns receberam caminhões novos, outros passaram por programas de requalificação profissional. Muitos receberam assistência médica para si ou familiares. A iniciativa expandira-se para incluir também pequenos agricultores e trabalhadores rurais, sempre com o apoio da comunidade sertaneja. Gustavo Lima acompanhava tudo de perto, participando ativamente das decisões da ONG e usando sua influência para mobilizar empresários, artistas e concessionárias. Em seus shows, sempre reservava um momento para falar do projeto e de como um pequeno gesto de solidariedade podia gerar tantos frutos. Bino tornara-se uma espécie de celebridade no mundo dos caminhoneiros. Era convidado para eventos do setor, dava entrevistas para revistas especializadas e até mesmo participou de uma campanha publicitária para uma marca de óleos lubrificantes. Sua imagem, ao lado do imponente Scania vermelho,
Ilustrava outdoors nas principais rodovias do país com a mensagem: a solidariedade não para na estrada. Sua vida havia mudado sim, mas sua essência continuava a mesma. Permanecia madrugando nas estradas, enfrentando as dificuldades do percurso, sentindo a saudade de casa. A diferença é que agora fazia tudo isso com renovada energia e propósito, sabendo que seu trabalho ia além de simplesmente entregar cargas. Ele carregava também uma mensagem de esperança. O filho mais novo, Mateus, inspirado pela experiência do pai, decidiu especializar-se em direito trabalhista com foco nos direitos dos caminhoneiros. Já o mais velho, Pedro, usou seus conhecimentos de engenharia para desenvolver, em parceria com a universidade local, um aplicativo que conectava motoristas em dificuldade com voluntários dispostos a ajudar nas proximidades. Maria, completamente recuperada, tornou-se voluntária em um hospital de Goiânia, oferecendo apoio emocional a pacientes com câncer. Se eu conseguir vencer, vocês também podem, dizia, compartilhando sua experiência de quase desistir antes do milagre que transformou a vida de sua família. Bino também encontrou formas de retribuir diretamente a Gustavo Lima. Quando soube que o cantor planejava uma turnê internacional, ofereceu-se para transportar gratuitamente todo o equipamento de som e cenografia entre as cidades brasileiras do roteiro. Gustavo Lima aceitou, mais pelo simbolismo do que pela necessidade, e Bino cumpriu a tarefa com o mesmo profissionalismo e dedicação que demonstrava em cada frete. Era quase fim de tarde, quando Bino parou em um posto de combustível na mesma BR-153, onde tudo começara. Um ano havia se passado desde o encontro com Gustavo Lima. O sol começava a se pôr, pintando o céu do cerrado com tons alaranjados que sempre faziam o caminhoneiro pensar na beleza escondida da profissão que escolhera. Enquanto abastecia o caminhão que ainda brilhava como novo, graças aos cuidados meticulosos que Bino dedicava a ele, notou uma movimentação incomum no posto. Vários motoristas se aglomeravam em torno de uma caminhonete de luxo estacionada próxima à loja de conveniência. Alguns tiravam fotos, outros pediam autógrafos. Curioso, Bino aproximou-se e logo reconheceu o veículo. Era a mesma caminhonete de Gustavo Lima. O coração acelerou com a coincidência. Estarem exatamente no mesmo trecho de estrada, um ano depois. O cantor distribuía autógrafos e conversava animadamente com fãs que haviam reconhecido sua presença. Sempre simpático, encontrava tempo para uma palavra gentil, uma foto, uma pergunta sobre a família de cada pessoa que o abordava. Quando viu Bino se aproximando, Gustavo Lima abriu um largo sorriso de reconhecimento imediato, pediu licença aos fãs e abriu caminho entre as pessoas. "Olha só quem está aqui! O homem que inspirou um movimento inteiro!" exclamou, abraçando Bino calorosamente. Os fãs, inicialmente confusos com aquela demonstração de afeto entre o ídolo e um caminhoneiro aparentemente comum, logo começaram a reconhecer Bino das reportagens e campanhas da Estrada Solidária. "É o caminhoneiro da foto, o do caminhão novo!" alguém gritou. E logo todos queriam falar com Bino também, criando uma situação inusitada em que o caminhoneiro distribuía quase tantos autógrafos quanto o cantor famoso. Gustavo Lima, percebendo o desconforto crescente de Bino com tanta atenção, sugeriu: "Vamos ali no restaurante conversar com mais calma, meu amigo. Tenho novidades para compartilhar." No restaurante à beira da rodovia, ocuparam uma mesa discreta nos fundos. O gerente, reconhecendo os dois, tratou de garantir que não fossem incomodados, servindo pessoalmente os pratos da casa. "E então, seu Bino, como tem sido a vida nesse último ano?" perguntou Gustavo Lima, genuinamente interessado. O caminhoneiro sorriu, os olhos brilhando de satisfação. "Uma bênção, Gustavo Lima, uma verdadeira bênção. A Maria está curada, os médicos confirmaram, a casa está reformada. Os meninos estão realizados profissionalmente e eu estou fazendo o que amo, com saúde e sem aquela angústia de antes." Por horas conversaram como velhos amigos. Bino contou sobre as viagens recentes,
sobre os caminhoneiros que havia ajudado pessoalmente, sobre como o projeto Estrada Solidária estava transformando vidas por todo o Brasil. Gustavo Lima atualizou sobre os planos de expansão da iniciativa, incluindo a construção de uma clínica especializada em saúde do caminhoneiro na cidade de Goiânia. Escolhemos Goiânia justamente por ser sua cidade, seu Bino. Queremos que o senhor corte a fita na inauguração. O caminhoneiro, emocionado, ergueu seu copo de refrigerante em um brinde. À vida, Gustavo Lima, que nunca percamos a capacidade de nos surpreender com ela. O cantor completou. E a solidariedade nas estradas da vida. Quando saíram do restaurante já era noite fechada. O posto de combustível estava mais tranquilo, iluminado apenas pelas luzes neon do letreiro e pelos faróis ocasionais dos caminhões que entravam para abastecer. Preciso voltar para a fazenda, disse Gustavo Lima. Tenho gravação amanhã cedo em Goiânia. E eu tenho uma entrega para fazer em Brasília, respondeu Bino. O dever me chama. Antes de se despedirem, Gustavo Lima fez um último pedido. Vamos tirar uma foto aqui, no mesmo lugar onde tudo começou há 1 ano, para registrar como a vida dá voltas. Posicionaram-se na frente do imponente caminhão vermelho de Bino e pediram a um frentista que registrasse o momento. Na foto, 2 homens sorridentes, de origens tão distintas, mas unidos por valores semelhantes, celebravam uma amizade improvável, nascida da generosidade e do respeito. Obrigado por ter aceitado minha ajuda naquele dia, disse Gustavo Lima, abraçando o amigo uma última vez. E obrigado por ter parado quando tantos passaram direto, respondeu Bino. O Senhor mudou minha vida e a de tantos outros. Cada um seguiu seu caminho. Gustavo Lima em sua caminhonete luxuosa, Bino em seu magnífico caminhão. Direções opostas na rodovia, mas unidos por um propósito comum de fazer diferença nas vidas que cruzavam seu caminho. Naquela noite, antes de retomar sua viagem, Bino olhou mais uma vez para a foto no painel do caminhão, a original do dia em que recebeu o veículo, e sorriu. Ao lado dela, colocaria em breve a nova imagem, formando um díptico que contava uma história de transformação, gratidão e amizade. A estrada à frente parecia mais clara do que nunca, iluminada não apenas pelos faróis potentes do caminhão, mas pela certeza de que a generosidade, quando genuína, tem o poder de transcender diferenças e criar laços indestrutíveis. E enquanto o caminhão de Bino desaparecia na escuridão da rodovia, levando consigo não apenas uma carga valiosa, mas também uma história inspiradora, ficava a certeza de que aquele encontro aparentemente casual na beira da estrada havia sido apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada de transformação que continuaria a impactar incontáveis vidas ao longo das estradas do Brasil.